Discernimento, a chave para entender a desinformação alienígena, parte 2. A natureza onipresente, mas oculta do controle alienígena. As interações alienígenas não se limitam apenas a avistamentos misteriosos à distância ou abduções que acontecem apenas a alguns raros indivíduos. Não é algo que pode ser mantido a uma distância intelectual, onde se você nunca viu um OVNI nem sabe que é um abduzido, os alienígenas não têm presença ou influência em sua vida. Na verdade, os alienígenas têm uma aparente onipresença possibilitada por sua interdimensionalidade, que estende sua influência não apenas em nossas casas, mas também em nossas mentes. Ninguém está imune a isso, exceto humanos de interesse zero, os zumbis inconscientes ou aqueles com consciência tática especial que tomaram todas as contramedidas. Ser útil ou atrapalhar e ameaçar a agenda de até mesmo uma facção alienígena atrairá a atenção deles, o que leva ao subsequente monitoramento e influência subliminar e secreta. Eles não têm limitações logísticas em relação a quem ou quantos indivíduos pretendam atacar. Como mencionado, os alienígenas podem espreitar por perto enquanto são invisíveis. Na terminologia da física, isso acontece quando eles ainda não se materializaram totalmente em nossa dimensão. Suas funções de onda quântica não entraram totalmente em colapso em nossa realidade, ou suas fases quânticas não estão totalmente bloqueadas na nossa. Na terminologia oculta, isso acontece quando eles se manifestam no plano etérico, sem se condensar totalmente no físico. O etérico é uma camada limite de transição entre o físico e o não físico, funcionando como um substrato invisível para o mundo físico, mas contendo energias, seres e construções que influenciam o físico no nível quântico. Pense nisso como os bastidores de nossa idade, a área atrás da cortina de nossa percepção limitada dos 5 sentidos. Nesse estado invisível ou etérico, os alienígenas podem monitorar alvos sem serem notados normalmente. Ao se aproximarem de seus alvos, eles podem projetar com mais eficácia pensamentos fortes no subconsciente de uma pessoa, dando-lhe impulsos, ideias ou inspirações que ela tomará como suas e a seguirá, a menos que questione suas origens e racionalidade. Eles podem alcançar o corpo de uma pessoa inconsciente e desavisada e manipular seus chakras e circuitos de energia etérica para efetuar qualquer coisa, desde habilidades psíquicas aprimoradas ou diminuídas, até desequilíbrios emocionais e mentais e doenças físicas. Sabe-se que os cinzas em estado etérico se ligam a possuem uma pessoa como um parasita invisível, influenciando sutilmente os pensamentos, sentimentos e comportamentos da pessoa, mesmo durante seu dia. Os alienígenas que requerem energia vital para seu sustento também podem se esconder nas proximidades de atividades humanas altamente emocionais, sexualmente carregadas através da perversão, promiscuidade, etc., ou angustiantes para acolher a energia liberada. Os alvos também podem receber implantes etéricos, dispositivos etéricos anexados a eles externamente e dispositivos etéricos ou cabines de observação instaladas em suas casas para fins de monitoramento e influência. Esta capacidade pode ser ampliada para permitir que bases alienígenas coexistam no topo de bases militares humanas físicas ou aeroportos, por exemplo, dimensionalmente deslocadas e, portanto, sobrepostas, aparentemente ocupando o mesmo espaço tridimensional. Essas coisas ocorrem além do alcance de percepção da consciência desperta normal e da capacidade de detecção de dispositivos de registro padrão ou instrumentos científicos. Não obstante, os animais podem perceber atividades etéricas, assim como os clarividentes com uma segunda visão, os indivíduos que despertam do sono em um breve estado hipnopômpico e aqueles cuja consciência foi quimicamente desassociada da realidade física por meio de alucinógenos. Seres e dispositivos etéricos também podem aparecer simbolicamente nos sonhos, embora os sonhos por si só não sejam um indicador confiável do que está acontecendo no ambiente etérico. Por causa de sua natureza oculta, nenhum desses fenômenos é tão crível aos olhos dos pesquisadores malucos ou daqueles com um mero interesse casual no assunto dos alienígenas. Portanto, esse aspecto da presença alienígena, que talvez seja o mais onipresente, é também o menos perceptível e crível pela grande maioria. Isso beneficiaria qualquer agenda secreta com o objetivo de projetar uma fachada falsa no nível perceptível superficial, enquanto alocando todas as atividades sérias para reinos ocultos. As abduções alienígenas também têm essa dualidade. Superficialmente, as abduções têm como objetivo o uso de humanos para estudo e experimentação científica, como ativos biológicos para a produção de híbridos humano-alienígenas e para o treinamento de abduzidos em campanhas de divulgação, paz, conservação ambiental e outras causas politicamente corretas. Embora esses elementos existam dentro do fenômeno de abdução, outros propósitos menos nobres também estão presentes, mas mantidos ocultos.
Coleta de energia e implantes. Um desses elementos ocultos é a coleta da energia vital dos abduzidos, traumatizando-os com medo, terror, dor, violação sexual, humilhação ou desespero. Emoções negativas desencadeiam uma densa emissão de energia sutil da pessoa abduzida, que é então coletada. Grace. Próximos ao ser abduzido podem funcionar como sifões através dos quais reptilianos com interface remota podem sugar, vampirizar sua energia. Existem inúmeras maneiras de fazer isso, sendo uma delas procedimentos médicos simulados, cujo verdadeiro propósito é enfraquecer e atormentar a abduzida sob o pretexto de pesquisas necessárias. A maior parte disso é encoberta por memórias de tela, em camadas de experiências positivas superficiais, por meio das quais a abduzida pode ter lembranças fracas de ter sido levada e ter uma sensação irracionalmente maravilhosa sobre isso, por um lado, mas ansiedade persistente e sinais de estresse pós-traumático no de outro. Ainda outro método é induzir uma atmosfera de medo na vida da abduzida, medo de ser levada novamente, medo de ter seus filhos como alvo e medo de alienígenas assustadores rondando a casa à noite. Relatos de abduzidas de estupros por entidades reptilianas não são incomuns, o que seria um método mais direto de coleta de energia e fraturamento psicológico da abduzida. A coleta de energia não se limita aos abduzidos. Ocorre em uma escala global de uma maneira prosaicamente como uma colheita de grãos em uma fazenda, onde quer que haja grupos de situações carregadas de emoções, liberando quantidades utilizáveis de energia através do ódio, raiva, medo, frustração, racismo, ou seja, em todas as situações de polarização extrema. Exemplos: grandes hospitais, grandes eventos esportivos, mega igrejas, zonas de desastres naturais, qualquer evento envolvendo vítimas em massa e áreas atingidas por pestes ou fome. Esta energia é usada para nutrição e para alimentar certas tecnologias etéricas e manobras interdimensionais. Alguns implantes alienígenas são alimentados por essa energia, especialmente os tipos de implantes etéricos. Como qualquer forma pensamento etérica, eles ficarão inativos se privados de sua fonte de energia. Isso acontece quando alguém se recusa a ceder às emoções básicas específicas que sustentam esses implantes, que tendem a ser as mesmas emoções estimuladas por eles. Os implantes alienígenas são projetados não apenas para fins de monitoramento remoto, um GPS, mas também para influência remota. Implantes físicos no cérebro podem monitorar pensamentos e produzir um efeito desorientador. Quando surge uma linha de pensamento proibida, eles podem registrar os pensamentos, sentimentos e percepções de alguém para análise periódica por um observador alienígena. Os dados recuperados podem indicar fraquezas, tendências ameaçadoras e tendências úteis a serem levadas em consideração durante manipulações posteriores. Os implantes etéricos podem ser colocados em qualquer lugar, dependendo de sua função, incluindo na cabeça para interferir com os pensamentos, a parte inferior do tronco para se conectar aos chakras inferiores e manipular emoções básicas, e em outros lugares para rastreamento e outros fins.